a gente simulou diversas pessoas, né, treinando antes em bastidor, quanto tempo levaria de fato a série. E a série estava dando 18 minutos e 45 segundos. Foi uma média que a gente pegou. E aí a gente vendeu que, olha, reserva lá 20 minutos da sua agenda e tal. E a média de tempo que os líderes ficaram foi de 28 minutos. Legal. E teve gente que falou assim, eu voltei para assistir episódios. Eu gostei tanto que eu precisei anotar. E além de ir num ritmo que de fato a pessoa tá aprendendo, né? Legal. Porque a série ela também não estava bloqueada. Se você quiser avançar, avança. Né? E não foi. A nossa média de tempo, todos, dos 85%, foi superior aos 18 minutos. Olá, seja bem-vindo ao RevoCast. Aqui é o Richard Ochoa, CEO da Revo, e estamos aqui com o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora você está escutando aqui o RevoCast, mas seja muito bem-vindo. A gente está muito empolgado aqui, né, Richard? Exatamente, e nós estamos preparando aqui um podcast totalmente diferente do padrão de mercado. É isso aí. Quando a gente estava pensando no podcast, eu lembro conversando contigo, né, Richard, a gente pensou assim, vamos trazer quem realmente está fazendo, quem está vivendo o desafio e principalmente falar o quê? O que ninguém fala. Então aqui um podcast de bastidor. Isso aí. Onde nós só vamos trazer quem realmente está revolucionando a aprendizagem e está à frente aí do campo de batalhas, conseguindo desenvolver um projeto fantástico. E hoje temos um case super especial, um case muito bacana, que a gente tem bastante orgulho de fazer parte desse case, que é o case do iFood. Então, vamos começar só imaginando a seguinte situação. Você é uma empresa de alto crescimento. Você é uma empresa que está contratando muita gente, muitos líderes. Dentro de um segmento da empresa, você tem 150 líderes. E esses líderes vêm com seus vícios, vêm com a sua bagagem, vêm com seus rituais. E você, como organização, precisa ter um cuidado. Como que você faz para não criar subculturas? Como que você faz para unificar e padronizar um modelo de liderança para que você não tenha 150 culturas diferentes? Então, esse é o desafio que nós vamos trazer hoje. E para falar e contar um pouco esse desafio, estamos aqui com a Jéssica Hanley, que é especialista de People Development, justamente a área de desenvolvimento humano do iFood. Jéssica, seja muito bem-vinda ao RevoCast. Ai, que demais. É, isso aí, vamos aí. Pô, até eu gostei aí dessa abertura, né? Brasil, Nilson, muito bom dia aqui, né? Obrigada, Richard também. É uma realização, né? É uma honra estar do lado de cada mesa. E acho que a gente, como RH, precisa estar mais ocupando esse espaço também, tá cada vez mais estratégico, cada vez mais, acho que do lado de cá também da mesa. Então, a gente que está sempre ali no backstage hoje, está sendo uma realização estar aqui com vocês. É muito bom. Seja muito bem-vindo aí, Jéssica. E aí o Richard, assim, ele já deu um pouquinho aí, né, da pimentinha, né, deixou aí no ar aí um pouco do desafio, né? Mas, Jess, conta pra gente aí, né? Fala um pouquinho o teu cargo, a tua função rapidamente, mas a gente quer saber que desafio é esse, que o Richard aqui já deu uma palhinha, né? Mas fala um pouco aí o contexto, conta pra gente qual que é o estudo de caso que a gente vai aprofundar aqui hoje, né? Boa, é isso aí. O Richard, olha, estudou bastante. E é isso, lá no iFood, eu sou especialista, né, no iFood, estou lá há 2 anos. E atuo na área de mercado. E o mercado teve uma expansão muito grande, né, nos últimos anos. E cada vez que você vai recebendo novas lideranças, é inegável que elas são muito boas naquilo que elas fazem, né, e estão lá com a gente. Mas todo mundo traz uma bagagem, né, e às vezes no ritual ali que o líder tem, os líderes, né, tem no dia a dia com as suas equipes, às vezes eles trazem coisas ou deixam de fazer coisas que são muito importantes para a gente manter e preservar a nossa cultura. Certo. Além disso, falando de cultura, no iFood a gente teve um redesenho ali sobre alguns princípios, que nada mais é como é que a gente materializa a nossa cultura de fato. Sim. E a gente percebeu, através de alguns indicadores, que ali em mercado a gente tinha oportunidade em trabalhar, porque ou alguns não estavam fazendo, ou não faziam porque já deixou mesmo, né, de praticar, e outros não sabiam sequer, porque eram novos mesmo. Quando você fala indicadores, então não foi achismo. Não foi uma coisa, alguém falou, conversa de corredor. Não, de fato tinha dados mostrando
que precisava fazer isso. Exatamente, Richard. E dados, assim, que materializavam aquilo que a gente também escutava. Então, ter os indicadores, né, de percepção, ele é importante. Então, percepção, às vezes, de BPs atendendo, a gente que também está no dia a dia com eles. E a gente vai percebendo quando pergunta... Geralmente, para exemplificar aqui, às vezes o líder aparece com uma dor já pronta. Sim. Né? Assim, olha, eu já tô com essa dor, quero esse medicamento. Quando a gente vai aprofundar um pouquinho mais, a gente devolve com perguntas estratégicas, né, nesse diagnóstico. E aí eu pergunto, tá, como é que tá, por exemplo, o time saudáveis? Isso eu posso falar, é um dos rituais que o líder deve fazer mensalmente. Então, ele traz um problema, acho que minha área, a gente tá com pouca sinergia, o time não tá se entendendo, comunicação tá falha, saúde mental da galera não tá boa, Jess, precisamos fazer um team building. Geralmente legal. vem assim. E aí eu devolvo essas perguntas. Normalmente ele traz um sintoma, mas aí você tá falando, você tá tentando se automedicar aqui, mas... Espera só um pouquinho, né? Mas eu acho que não é o que você precisa realmente, né? Sempre essa contrapartida, desafiando ele a pensar... Perfeito, perfeito. Porque aí eu devolvo um pouco. Então, já que você tá com esse sintoma e ele é legítimo, e você tá percebendo isso na ponta, me fala, como é que tá o ritual de times saudáveis que você vem fazendo? E aí ele para e fala, não faço nem ideia do que você está falando. Então, antes de fazer um team building, né, investir milhões, às vezes tem coisas dentro de casa que você deveria estar fazendo para sustentar esse princípio e essas notas de pulsos e outros relatórios que a gente tem. Então, isso foi uma combinação de fatores, né, tanto de percepção quanto de dados mesmo. Legal, legal. E eu até sempre pergunto assim, Jess, até para trazer para o pessoal, você falou aí um pouco do feeling, um pouco do dado, né? A partir de que momento isso, assim, estava doendo, para até você falar, não, agora precisa realmente olhar para um projeto, precisa ter uma solução para isso, né? Porque isso, assim, é natural de toda empresa que está crescendo e, pelo amor de Deus, pessoal, a gente está falando do iFood, né? Crescimento, assim, absurdo. Então, imagina o que é trabalhar na área que a Jess trabalha, o desafio que ela tem, né? Imagina os números. Mas em algum momento... Deve ter dado um basta, né? E uma empresa muito orientada a dados, porque é uma empresa de tecnologia. Então... Correto. Dados ali, né? Você até falou, não foi só feeling, né? Teve números também, né? Mas em que momento você fala assim, ó, tá doendo, deu um basta, tem que pensar num projeto. Quando que foi? Teve um momento assim ou foi, naturalmente, o time já estava pensando em fazer alguma coisa? Como é que foi? Eu acho que isso acompanha também o movimento da empresa, né? Então, quando eu falo assim, a meta estratégica, isso veio primeiro da área cross-geral iFood, a gente precisava revisitar a nossa cultura para sair um pouco desse campo mais abstrato, né? Então, um dos valores da cultura é empreendedorismo. Tá aí, bom. puxa, o que é de fato, né? Qual é a nossa prática em cima de empreendedorismo? Então, isso foi cross, Nilson. Mas quando a gente comparou, e aí foi através dos dados, como que a minha vertical ali estava, a gente percebeu, opa, comparado com o iFood, a gente tem pontos de criticidade ali no dado, né? A gente está mais afastado do que a média como empresa. Legal. Então, eu acho que esse movimento, o ponto de partida foi cross, mas a gente precisou se perceber, né? Então, nesse mapeamento, a gente viu que estava mais afastado, então a corrida era maior para a gente buscar, né? Correr mais atrás. Então, a gente viu um pouco esse desafio de padronizar, de criar uma cultura única, Só que, assim, fala um pouco do público, né? Da onde ele vem, o que ele come, como que ele vive. No momento, né? Globo Repórter, né? Onde ele vive, o que ele come, né? Como é que é esse público? O pessoal que está ouvindo a gente pegar um pouco mais da ideia aí. De modo geral, você fala de liderança? Os líderes, né? Os líderes aqui que você falou do desafio, né? Como é que é esse líder, assim, em linhas gerais, né? São pessoas, assim... É um time muito plural, né? No iFood. Então, a gente não tem só uma única cadeira ali onde a gente compara. Inclusive, por isso a gente não consegue fazer tanto Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem uma infinidade ali de características. Mas são pessoas que... muito batalhadoras, muito assim, comprometidas, disciplinadas, mas aí que vem um pouco do nosso direcionamento. E até um desafio, porque como é tão diverso, cada um com escolaridade diferente, cada um com experiência diferente, o que só aumenta o seu desafio. Porque se todo mundo fizesse aquele MBA padronizado, todo mundo fez, aí você já tem um pré-requisito. Mas não, é um público muito amplo, não é? E acho que até conectando com o treinamento também, Richard, hoje o futuro da aprendizagem ele não é tão só treinamento. Ele é o quanto que a gente desaprende para reaprender e aprender novamente. Então, eu acho que falando da liderança ali, o movimento era muito de, olha, eu sei que a sua bagagem é muito legítima, muito valiosa, é muito importante.
enquanto outros têm, então a gente tinha era bem desnivelado, inclusive. Mas era importante a gente equalizar. Então, o público, assim, para mim é inquestionável. Eu trabalho, por exemplo, eu estava pensando aqui, acho que eu nunca trabalhei num lugar, para ser mais fidedigna, nunca trabalhei num lugar onde eu olho para o lado e eu fico impressionada com a capacidade das pessoas. Eu falo, meu, quanta competência. Sim. E é nítido, dá para ver, porque competência transborda. Mas então esse ponto ele é mais sensível, porque é de fato quanto que, às vezes, assim, quem é que quer errar no dia a dia? Ninguém quer errar, né? Então, os líderes já eram muito capacitados, mas alguns desvios em relação à cultura, eles são inegociáveis, não só no iFood, mas para qualquer lugar. Legal. Porque eu respiro, assim, o iFood. O que é o iFood? Cara, o iFood, ele é muito mais meu líder no dia a dia, como eu entendo meus pares, como eu compreendo meu papel, se o que eu faço é relevante ou não. Então, a cultura, ela é um pouco abstrata, né? Então, o papel do líder para garantir isso, que é tão valioso pra gente, ele é essencial. Então, acho que daí vem o trabalho, que eles são muito bons, eu não questiono, mas eles precisam ser os nossos guardiões em relação à cultura. E o Richard até falou, né? Quando você traz, vai crescendo muito rápido e traz líderes de mercado, né? Para entrar no iFood, vem todo mundo com uma bagagem diferente, né? E aí você falou, vai vir com alguns vícios, né? De outras culturas, das empresas anteriores que eles participavam, né? Então, o que você falou, como é que agora padroniza, né? Todo mundo, como é que eu unifico, né? Esse é só um pouco... tá fácil, né? Um pouquinho esse desafio que você tem, né? De unificar os líderes a pensar a cultura única do iFood, né? E vamos para o momento da virada. Vamos falar um pouco explorar um pouco a solução. Esse era o seu desafio e como que você resolveu? Boa. Então, e até para entrar no assunto, eu acho que falar assim, cultura, né, os princípios e tal. E, cara, eu tô falando de coisa que é do dia a dia e que eu tenho certeza que vocês dois, às vezes, fazem diferentes por características, né? Então, como é que você dá um feedback? Como que você faz um one-on-one, times saudáveis e outros? A lista é enorme. A gente poderia, Richard, facilmente como RH, escrever ali um material, checklist, e falar, ó, a partir de hoje, todo mundo Ctrl-C, Ctrl-V nisso aqui. Aqui é a baliza e tal. Só que eu acho que daí vem a primeira parte da solução, que é um diferencial. A gente preferiu ouvi-los. Richard, você tem uma baita de uma bagagem. Já falou, você tem uma grande bagagem. Me fala como é que você faz. Nilson, tal. E isso a gente não fez individual. Nós juntamos todos os líderes ali por grades, em camadas, né? E a gente fez esse evento coletando já as percepções de vocês, mas direcionando e facilitando para mediar e fazê-los perceber os gaps, inclusive. Porque o fato de... Eu tô falando com líderes ali que tem 20 anos já de liderança. E eu vou falar, olha, como é que você dá um feedback? Né? Se eu vou com um papel muito assim, olha, isso é o feedback, eu espero que você faça assim, não vai ter valor. Quem é você na fila do pão para falar que exatamente, é assim, né? Não vai ter relevância. Quem você pensa, você acha que eu preciso? Agora, quando eu coloco ali em múltiplas, né, camadas de divergência mesmo, mas de experiência, e a pessoa que faz pouco e ouve você falando já é uma aula. E às vezes é um bench interno maravilhoso. E você que já tem muito tempo e se percebe não fazendo coisas que são intrínsecas, e você olha para o lado, nossa, todo mundo faz, só eu não, isso constrange positivamente, né? Eu acho que esse constrangimento... Uma dica de ouro, né? Começar uma mudança de cultura ouvindo a própria cultura. Alô, RH. Alô, RH. E respeitando também, respeitando o histórico, né? Exato. Eu acho que quando você está falando aqui, o que eu peguei participativo, né? Trazê-los para falar, me traz um pouco da tua... Eu valorizo a sua... Acho que tá na entrelinha, tá dizendo, eu valorizo a sua experiência, né? Eu quero te ouvir, eu quero ver como é que você faz para depois eu tomar uma decisão de como eu propago isso, né? E tudo mais. Então, só o fato de trazê-los, eu acho que já tem uma questão até que... Imagino eu, tá, Jess? Fala você para mim, mas imagino que deve ter até ajudado um pouco até o engajamento na missão, né? Muito. Porque começou falando, ó, me fala um pouco mais sobre vocês, como vocês fazem, então acho que já fica esse insight aqui, né? E a primeira camada, para falar bem como foi o evento, mostra os dados. Então, assim, não sou eu, Jéssica, que estou achando que vocês não vêm fazendo. Os dados estão mostrando. Isso. Nos ajudem. Por que esse dado está aqui? Como a gente consegue ser isso? Então, isso já deixa o alerta. E eu acho que isso também desarma um pouco, né? Não é tanto a característica lá, mas pode ser de algumas outras culturas, de líderes mais resistentes a desaprender e reaprender. Então, quando eu vejo com um dado, eu falo, olha, não é mais só a sua percepção. Porque, às vezes, imagina até,
o tempo de vocês é valioso. Sim. Leva vocês para uma sala dessa, onde você, às vezes, vai mais oferecer do que receber. Aí você olha um assunto e você fala, gente, eu já faço tudo isso, eu já dou aula disso, não precisava estar aqui. E aí você compreende que o papel não é só na sua área, é inclusive na vertical como um todo. E às vezes você consegue ir apoiando outros, então você entende inclusive um outro papel. Muitos líderes também acharam isso, né? Então, para quebrar um pouco o mindset dele e mostrar que ele precisa reaprender, você trouxe dados para mostrar a realidade do que está acontecendo no campo, né? Exato. E esse workshop eu coletei tudo. Aí, Richard, é o roteiro onde vai nascer. Porque eu estou lá mediando, facilitando, isso foi híbrido também, mas eu tô pegando exemplos claros. Então, pessoas falando, gente, em one-on-one, meu colaborador, meu food lover, ele é muito fechado, eu não consigo tanto. E aí, puxa, por que ele é fechado? Aí o outro, eu só toco bumbo, gente, no one-on-one. Eu já chego, tô com pressa, me fala o que você tem para entregar. Eu nem pergunto da vida. Então, você vai pegando algumas coisas que você fala, não é o jeito que a gente esperava aqui de fazer. Então, os roteiros para a websérie, acho que eu já vou entrar um pouco nesse assunto. Ele nasce, aqui é o ponto 2, pessoal do RH. Então, primeiro é ouvi-los e ao invés de achar que a gente detém todo o conhecimento... Então, em vez de pegar uma consultoria que já tem tudo pronto, esse aqui é o roteiro que você... Não, vamos começar olhando para dentro. Exato. Entender esse conteúdo para isso depois virar um material de treinamento. Coletar os insights através do próprio público e aí gerar os roteiros, dar vida a isso que a gente ia falar como sustentação nas falas exemplificadas de vocês. Porque eu preciso que quando você começar a assistir o vídeo, você se enxergue lá. Se a experiência for muito desconexa daquilo que você ouviu de pares, porque, de novo, pode não ser sua realidade... E essa experiência em conjunto te faz também ter uma visão mais abrangente de outras áreas. E se você assistir um vídeo e você não se conecta nem com uma coisa ou outra, tá fora da sua realidade, não vai fazer sentido, você não vai conseguir materializar, não vai conseguir colocar nada em prática, né? Legal. Então... Jazz, acho até que você já tá falando até um pouco da solução, né? E aí conta pra gente exatamente assim, você falou vídeo, você já foi dando uma ideia aqui do que virou, né? Então, assim, então esse começo, né? Esse workshop você escutou, coletou insights, né? Isso derivou para quê? Qual formato? Qual metodologia? Né? Como é que foi essa história? A gente tinha ali o site interativo, foi um produto, assim, já consolidado. Mas a gente precisava medir para frente, né, pessoal? Então, tivemos 3 ondas de pesquisa, onde a gente ouvia a sua autopercepção e ouvia a percepção dos seus liderados, inclusive as divergências disso. E era muito legal, porque a gente conseguia... Essa era uma meta estratégica, então é um outro indicador também que a gente acompanhava. E chegado ao final desses 6 meses, a gente conseguiu sair, acho que mais de 19 percentuais e atingir a nossa meta. Ou seja, de forma... traduzida, as pessoas que não faziam passaram a fazer. Quem já fazia conseguiu melhorar ainda mais. Então a gente teve um impacto direto na liderança e obviamente na estrutura como um todo. Legal. E Jazz, conta pra mim por que apareceu aquele... É raro, mas acontece, que eu fiquei com esse nome, né? Quando você contou aqui pra gente da solução, né? Até para as pessoas saberem, o nome do projeto é raro, mas por isso que acontece. Eu tô trazendo. E aí, como é que surgiu isso? Raro, mas acontece. Boa, Nilson. Ele veio agora, então, terminado essas ondas, ele aparece como uma ação de sustentação. E eu acho que essa palavra é muito importante, porque às vezes a gente, como RH, faz algo muito bacana, mas para por si só, né? Então, se eu só confirmar, tantas pessoas não faziam e agora fazem, outros melhoraram. Mas a gente precisa acompanhar, talvez num leque maior, talvez não com tanto esforço, como foi no MB anterior, mas precisa acompanhar nesse leque de tempo, né? Nessa timeline, para ver se as pessoas ainda continuam, se a qualidade é aquela ainda esperada. E aí, como que a gente fala do mesmo assunto? Eu tô olhando até para 2 líderes aqui renomados. Como é que eu falo do mesmo assunto, sem onerar a agenda de vocês e sem cansá-los? Né? Se eu ficar falando da mesma coisa, vamos entrar em sala. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho outras coisas para fazer. Sim. E, então, é um ponto muito sensível quando a gente fala de sustentação. Não é que a gente só não faz porque não tem tempo. Às vezes não faz para não se tornar, acho que enfadonho na ponta e gastar um tempo que vocês não têm. Acho que a dor, assim, de quase todo mundo que a gente fala de T&D, falar como é que eu peço mais tempo de alguém que já não tem agenda. Que não tem agenda, exatamente. Então, assim, vou colocá-los de novo no presencial, vou ter... E aí, daí que nasce o Errado Mais Acontece. A gente pensou numa websérie, que eu acho que é uma tendência, porque ela é um fast learning,
learning. É uma websérie muito rápida. E a minha ideia foi como que a gente pega o que a gente coletou de experiência e materializa, tangibiliza em pequenos frames ali de 1 minuto, 1 minuto e 30. De uma forma onde a série para no meio e o desenrolar, né, a consequência ali do vídeo, a ação, tomada de decisão, perdão, ela é baseada na sua escolha. Então, Perfeito. essa sustentação não é repetir o que você já me falou. É para ver o quanto que você, acho que, eu não gosto muito da palavra, mas reteve de conhecimento, reteve de mudança de comportamento, de mentalidade, para ver se você vai escolher a opção certa ou não. É igual o Netflix, né? Você mostra aquela dramatização, joga o problema... E aí, no próximo episódio, você vê mais. Nesse caso aqui, com a tecnologia, a gente pode usar vídeos interativos, tomar de decisão, mostra o certo, errado, mas você, de fato, traz um mundo de Hollywood para dentro da sala de aula virtual. E não fica sendo só aquela coisa de filmar uma pessoa falando que é certo, que é errado. É, de fato, trazer essa dramatização, trazer esse mundo mais de entretenimento para dentro da solução. Foi mais ou menos isso que foi feito, não é? A gente foge desse formato onde, eu tenho algo a te passar e você, né, toma nota aí, porque eu sei mais do que você. Então, é respeitar essa pluralidade, porque ela acrescenta muito esse social learning, né, que a gente chama de aprender também entre pares e experiências. E, além disso, a gente não usa obrigatório no iFood para nada. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Isso é muito legal, Jazz, eu lembro quando eu estava nos bastidores aí desse projeto, Vamos né? até agora entrar no momento bastidores. Eu ia contar justamente isso, porque quando eu fiquei sabendo do nome, eu achei muito criativo, né? Nosso time lá contigo, pensando, porque provavelmente foi a fala até de algum líder, né? Foi a fala de algum líder ali nesse workshop, falando, é raro, mas acontece. Deve ter virado alguma coisa, vocês deram risada, e acabou virando o título, né? O título aí da solução, eu achei muito legal vocês trazerem isso, porque normalmente existe, até por ser liderança, às vezes que é uma formalidade, que é uma coisa assim, mas vocês foram toparam o lado mais lúdico, mais leve de lidar com isso, né? Exatamente. E foi de um pequeno grupo, né? Tinha a sala maior ali no híbrido, e a gente dividia a galera. E agora que você me falou, foi exatamente isso. Uma líder falou, é raro, mas acontece com frequência. E aí aquela frase foi uma frase que eu anotei também, mas vem muito daí, dessa experiência deles se conectarem com a própria exemplo. fala deles, né? Eles falaram, né? Então acabou virando o próprio título aí, né? Esses são os bastidores que ninguém fala. Eu queria explorar um pouco o bastidor, entrando... Qual foi uma dificuldade que você teve? Richard, pensando bem nesse ponto, não era financeiro. Não é recurso, não é fornecedor, porque a gente teve uma ótima entrega também aqui, já fazendo um pouco disso. A gente agradece. Mas eu acho que é o quanto que a gente entregar algo de qualidade. Esse era a nossa... Se a gente tivesse errado numa customização, né, ou prototipar de uma forma que fosse de prateleira, essa era, de fato, a nossa maior preocupação. E isso é difícil fazer. Não é que, talvez quem é de RH, colegas de RH vão entender o que eu tô falando, às vezes a gente tem muita coisa para fazer. E quando eu falo para vocês que a gente voltou para dentro de casa e realmente escreveu cada roteiro com muita intencionalidade, gente, isso é difícil. Porque a gente também tem pouco tempo e as coisas estão correndo, então a gente acertou... A gente sabe, é difícil isso aí. A gente acertou muito nessa entrada. E teve uma das coisas, acho que eu posso até depois mandar para vocês, mas eu me vi nessa série e um dos pontos da dificuldade é como que eu faço essa entrega ser de qualidade e que ela converse de você de uma forma que te surpreenda, algo que você nunca viu. Isso quebra difícil. de padrão, né? Fazer então não pode ser aquele e-learning cheio de clique, cheio padrãozão. Meio cuspindo o chat GPT, né? Porque hoje em dia isso que é moda. Um monte de e-learning que cospe o chat GPT. Exato, mas do mesmo, aquela coisa que você deixa, sabe? Você vai lavar uma louça e deixa o treinamento tocando? Não, eu queria que você ficasse assim, paralisado na frente. Maratonar de verdade, é Legal. isso. E aí eu acho que é o ponto, já trazendo um pouco da dificuldade, como que a gente resolveu. Eu enxerguei uma das falas que eu anotei, uma líder disse assim, a gente é muito solitário, a gente conversa com a gente mesmo. É difícil ser líder, cara, é muito difícil. Pô, legal. E aí isso foi muito profundo. E quando eu ouvi, eu falei, cara, ela conversa com ela mesma. Até se eu também, eu converso comigo mesmo. Falei, então a série, ela vai nascer daí. Ela vai nascer de um diálogo interno dela mesma. Que legal. E ela tentando, se ouvindo, porque é esse momento de escuta. Às vezes você como líder, né, nessa pirâmide, quanto mais você vai crescendo, menos pessoas
pessoas ao lado você vai ter Legal. ali para dividir. Então, quanto que a conversa contigo mesmo, você vai ser seu melhor aliado, né? Então, nasce a Associação da Consciência da Liderança. Legal assim, pessoal, até para acompanhar, a gente teve um personagem nessa solução que era a voz interior do líder, né? É verdade. Então a gente teve que criar esse personagem, né? Que é justamente você tendo esse insight, conversando com os líderes, falando, eles conversam com eles mesmos. E aí a gente criou esse personagem da voz interior, né? É a CL. É a CL, que é a mesma personagem. A gente fez isso também baseado muito no que já vem acontecendo de TikToker, Reels, Shorts. Então, é a mesma atriz, com uma caracterização diferente para simular que é ela mesma na consciência. Na consciência então, dela. Às vezes ela tá numa... né, tem um episódio que é muito divertido, que ela tá num one-on-one e tá uma tensão... Tá um momento tenso, E aí a CL... vem cá, ela fala, cara, eu tô no meio de uma reunião, e ela sai pra escutar, vai pegar uma água, e ela se ouve, e ela volta com uma postura diferenciada, e aí para, porque aí o líder tem que decidir, né? E aí, como é que vai terminar o episódio? O que você faria, até pra exemplificar, a pergunta final é muito essa árvore de escolhas, né? Então, é o que você faria no lugar dela pra terminar, né? O que eu acho legal, Jazz, o insight aqui, é que muitas pessoas acham que a questão toda, eu preciso ter um budget preciso ter um budget grande para poder conseguir fazer um investimento numa solução, e você percebe o seguinte, aqui é criatividade. Né? Pensar diferente. É pensar diferente. Você pegou o insight, você escutou eles, olha como é que você foi anotando, olha como é que você foi pegando o jeito que o líder pensa para que isso derivasse depois numa solução nossa. E olha que detalhe pequeno. Eu preciso fazer uma coisa audiovisual muito mais... Não, você com o mesmo ator, ele contando a história para ele mesmo, são só situações diferentes em estúdio, que o custo é igualzinho a um professor falando. O professor falando de frente para a câmera, né? Então a criatividade, né? É mudar só o roteiro. A forma que você conta a história, né? Todo o storytelling que está por trás. Agora eu queria só evoluir aqui para a gente falar como que você fez para engajar os seus líderes. Como que eles, de fato, até porque não é, você acabou de contar que não era obrigatório, né? Então, assim, a gente fala muito de engajamento, né? A gente tem uma filosofia que defende muito estratégia para engajar. Então, aqui a gente sempre quer saber como é que faz... Como é que você fez no teu caso para engajar esse público, né? Nilson, final de ano, meta, todo mundo assim, focado, já era um assunto que estava todo mundo equalizado, né? Quem não entrou com a gente nos workshops, a gente conversou individualmente. E lá no iFood a gente não usa a palavra obrigatório, né? É altamente recomendado que você faça. Porque aí a gente conta com o senso de dono. Sim, né? Adultos responsáveis. Até porque é um valor de vocês, né? Tá na nossa cultura. Tá na nossa cultura. Assim, adultos responsáveis, exceto casos de, Bacen, compliance, etc. Mas treinamento como um todo, a gente sugere. Nós estamos ali como facilitadores, né? A gente precisa que vocês sejam protagonistas dessa história. Só que a gente fez algo diferente. Eu também pensei, foi bem legal. A gente terminou a série e eu falei, gente, isso aqui tá muito massa. Vamos chamar alguns líderes para assistir como se fosse uma pré-estreia. A gente colocou a sala aqui, gente, tá uma recepção ótima, que a gente fez um Ctrl-C, Ctrl-V de vocês. Colocamos pipoca, refrigerante. Que legal. E gravamos a reação desses líderes chegando na sala e assistindo e interagindo com o treinamento. E captamos ali, coletamos as percepções deles, as risadas, porque a série, ela não é cômica, assim, de sátira, né? Mas ela é muito engraçada. Ela lúdico, muito, né? É leve. Muito, ela é muito leve, exatamente. Divertida de assistir, né? Então, esse foi um diferencial. Porque a nossa chamada falando, Nilson, você tem até o dia tal para assistir. É assim, cara, veja a pré-estreia e veja a reação dos seus pares que já assistiram esse treinamento. Mais uma vez, o storytelling por trás. Né? O storytelling até na hora de comunicar, só no treinamento, né? Porque a gente até fala, eu converso muito isso com o Richard, a gente fala, Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming vai fazer um lançamento de uma série, ele não manda um e-mail. Manda um e-mail também, mas não só manda um e-mail dizendo assim, viu? Tem uma série nova, né? Ele faz toda uma comunicação, todo um jeito de comunicar. Lembra o filme da Barbie? Lembra? Você sabia que aquele foi o 31º filme da Barbie? 31º, né? Só que foi o filme da Barbie que eles fizeram mais buzz e marketing, tal. Os outros eram desenhos, mas esse foi um filme que fizeram até a brincadeira que ia acabar a cor rosa do mundo. De tanto marketing que fizeram. Aí foi um sucesso.
Exatamente. Então a gente sempre fala, quando vai trabalhar alguma estratégia nova aí de desenvolvimento, né, toma cuidado, né, com esse aspecto de como comunicar. Então gostei muito dos insights que você trouxe também nisso, de ter uma pré-estreia, fazer um barulho como se fosse cinema, tem pipoca, comunicar de um jeito diferente, storytelling aqui também ganhando força em como também distribuir, né, o treinamento, né, como aplicar. Posso né? até acrescentar? Claro, Deve por ter favor. colegas de RH me ouvindo, minha favor. base é de marketing, acho que eu falo isso mais pra frente, mas eu acho que a gente como RH tem muito a aprender com marketing digital. É verdade. Eu já falei isso numa palestra, inclusive. Ah, Sou já super, quero o link, já não, quero super, assistir. não, super conectado com a tua visão, super conectado. A gente trabalha dentro da Revo muitas vezes com estratégia de lançamento. Lançamento de infoproduto. Porque como que você faz para você ter aquele 6 em 7, né? Eles usam estratégias para engajar as pessoas, para que as pessoas queiram assistir e, obviamente, eles lucrarem. Mas quando a gente fala de RH, a gente também tem que pensar em estratégias. O RH tem que fazer esse reskilling, que é aprender mais de comunicação, marketing, infoprodutos. Aí eu acho que é um episódio só à falar parte. disso, né? Mas eu vi que você pegou essa veia e usou muito aí na hora de lançar, né? Muito, porque eu preciso que você deseje assistir, né? E assim, eu já assisti treinamento, confesso, sou de treinamento, mas confesso que alguns treinamentos que eu vou passando a tela, mas com desespero de outras coisas. Eu tenho outras coisas para fazer, meu tempo é importante. E assim, o treinamento, ele é maçante, ele é exaustivo, ele é cansativo. É isso que a gente não pode fazer, ainda mais hoje em dia com a agenda, né? A gente fala que o tempo, né? E além disso, hoje em dia com o ChatGPT que cria conteúdo, então você tem como criar muito conteúdo muito rápido e você fala, nossa, não aguento mais conteúdo de ChatGPT. E aí, como que você faz diferente? Agora, vamos lá. Vamos para o nosso momento CFO. Vamos falar de números. Números, resultado. Eu gosto muito da frase que é, eu confio em Deus, os demais tragam dados. Então, vamos falar o que está por trás dos resultados dessa ação. Muito bom. A série ela ainda tá rolando, né? No iFood a gente deu um mês agora pro pessoal fazer. Ela fica até fevereiro também. Mas, por exemplo, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, a gente já teve 86% da liderança que voluntariamente já assistiu. Não é nem que ela clicou. Calma aí, 86% durante o período de Natal e Ano Novo, férias. Exatamente. Mas a gente já falou como fazer isso, mas que impressionante esse número. Esse número é absurdo. 86% da liderança realizando um treinamento não obrigatório. Acho que essa aí... Pessoal que tá ouvindo, tem insight aqui, hein? Já é um case ali interno, né, em People. E assim, eu tô falando de pessoas que concluíram a série, né? Não tô falando do caroço, não, né? Porque geralmente tem o cliente de caroço, então às vezes tem aquela pessoa, eu só fui pra curiar. Não, as pessoas concluíram e as pessoas maratonaram. Vou usar essa palavra aqui, né, Richard? Muito bom. Então, tem até uma média, a gente fez um cálculo pra vender também a série. A gente simulou diversas pessoas, né, treinando antes em bastidor. Quanto tempo levaria de fato a série? E a série estava dando 18 minutos e 45 segundos. Foi uma média que a gente pegou. E aí a gente vendeu que, olha, reserva lá 20 minutos da sua agenda e tal. E a média de tempo que os líderes ficaram foi de 28 minutos. E teve gente que falou assim, eu voltei para assistir episódios. Eu gostei tanto que eu precisei anotar. Aí eu repeti o mesmo capítulo e tal. Muito além de ir num ritmo que, de fato, a pessoa tá aprendendo, né? Porque a série, ela também não estava bloqueada. Se você quiser avançar, avança. Né? E não foi. A nossa média de tempo, todos, dos 85%, foi superior aos 18 minutos. Que vocês a mediram, média né? geral foi 28. Legal. E assim, curiosidade, assim, aliás, assim, esse número já é absurdo, 86% já vale, né? Mas assim, teve alguma outra surpresa boa, algum outro indicador, alguma expectativa que vocês tiveram, que que legal, aconteceu isso também, teve alguma outra surpresa, assim, nesse sentido, positiva? Nilson, se eu voltar com uma pergunta para você, quantos anos você tem de experiência de trabalho? Olha, eu vou tomar cuidado até com a resposta, porque senão o pessoal chega na minha idade. Digamos que eu tenho entre 15 a 20 anos de experiência em liderança. Em liderança, Olha, em liderança. Pior que é verdade, esse dado é verdade. Eu tenho uns 15 anos, 16 anos. E se eu te perguntar, né, óbvio, é uma coisa para pensar... Se você pudesse colocar em uma mão quais foram os trabalhos que mais te impactaram, que você mais se orgulha, é uma resposta muito profunda. Eu falo para vocês que uma das minhas entregas é essa. Uau, que legal. Eu me realizei com essa entrega. Eu consigo dar um indicador aqui para vocês, é óbvio, tem alguns que são confidenciais. Claro. Mas eu citei isso numa reunião essa semana com o time, heads e etc. Que eu falei assim,
É a primeira vez, 86% de pessoas que fizeram e que responderam. A gente fez uma forma deles finalizarem e aparecerem, né? Então, eu precisava coletar o feedback. Certo. Porque, às vezes, a nossa adesão também de resposta é baixa, né? Para insumos. Então, a gente teve esse 100% ali. Quem assistiu, respondeu e falou o que achou. Mas é a primeira vez num projeto que eu faço que eu não tenho um feedback, sequer. De falando, eu pensei, sabe? Aquele comentário que geralmente o nosso olhar vai para o mais crítico, né? Para ver que eu posso mudar aquele no outro. Aquele cara que reclama do pão de queijo, né? Nem isso teve. Tinha queijo demais, né? Tava frio. Tava frio, né? E eu não tenho nada, assim, para mudar. Isso é preocupante, porque no iFood a gente tem um crivo muito alto, então a gente tem que estar sempre inovando. Mas, de certa forma, isso conversa com um lado meu tão importante que... Lembra que eu falei do desafio para vocês no começo? Meu desafio era entregar algo que fosse de qualidade. E ouvir isso dos líderes. Um dos maiores pedidos que eu tenho é quando vem a segunda. Né? Uau, e eu falei, parabéns, gente, nem comecei a escrever, então... Nossa, excelente. Eu acho que isso até entra no nosso próximo momento aqui, que é o momento revolução da aprendizagem. Né? E falar um pouco de futuro e tendências. Você falou, as pessoas já estão ansiosas quando é o próximo. O que você enxerga aí de tendências de futuro aí de aprendizagem? Boa. A inteligência artificial, a gente já falou um pouco disso, mas ela é uma realidade. Acho que para qualquer pessoa no RH. Eu não sei nem quantas ferramentas eu já uso hoje, tá tudo favoritado ali. Desde procurar imagens. Esses dias eu fui fazer um treinamento, precisava colocar uma imagem de 58 de futebol e não tinha uma que prestasse, sabe, no Google. Falei, gente do céu, usa o ChatGPT. Veio com uma... ChatGPT não, usa inteligência artificial, perdão. Veio com uma qualidade, até em cores, imagens que nem tinha. Nem tinha em cores na época. Resumos, assim, às vezes de vídeo. A gente tem que se embasar muito em artigos. Então, tem plataformas exatamente disso que já resumem artigos pra gente, treinamentos que a gente pode... eu falei de formatos também, né? Às vezes a gente cria algo muito bacana. Vou fazer uma entrega aqui de um vídeo. Como que a gente entrega pré-works e pós-works para quem privilegiando outros formatos de aprendizagem? Legal. Tem pessoas que vai ser super ok um vídeo, já conversou com ela, fez sentido. E tem outras que têm mais sede, então usa também essa inteligência a seu favor. Gente, tem muita coisa. Eu acho que no iFood a gente tem chat GPT interno mesmo, a gente tem bots, a nossa avaliação de desempenho, ela tem... É difícil de achar outra assim no mercado. A nossa nota na AVD, ela vem até com um resumo de todos os comentários que tem. Isso é a inteligência artificial que faz. E outras coisas, assim, né? Então, por exemplo, área de benefícios, remuneração, outros que recebem muitos chamados e sempre recorrentes. Cara, como é que você facilita a sua vida? Às vezes, se tiver um bot para fazer instância 1, instância 2, e só chegar em você algo que realmente... puxa, precisa de um atendimento humanizado, usar a inteligência artificial a seu favor, né? Então, acho que se eu puder falar alguma coisa de tendência, você já está enxergando, na verdade, não é nem enxergando, já acontece hoje já no iFood, muito. Né? E às vezes, olhando para outros grupos de RH, isso ainda está muito abstrato. Parece que está longe. Eu acho que não está tão democratizado assim. Então, se você estiver me ouvindo e é de RH, mesmo que não seja de T&D, é enxergar o que você faz hoje, que você faz muito bem, mas que poderia ser mais rápido, poderia ser mais otimizado, né? Você vai ganhar, assim, muito valor, não vai te substituir, né? Assim, e depois que você entrar na onda, com certeza, você não para mais. Eu fico feliz de saber que a gente está na direção certa, né? Porque a quantidade de soluções que a gente tem desenvolvido em IA, assim, a gente tem assistente de aprendizagem. A gente está abraçando a causa nesse sentido que você falou, né, Richard, de trazer para perto e como te ajudar, né, a você ir mais longe, produzir mais, ser mais otimizado e por aí vai, né? Eu acho que se a gente olhar assim, o centro da estratégia nossa de T&D na Revo tá toda pautada em IA. Tecnologia. Então, legal. Agora, a pergunta que eu sempre gosto de fazer quando a gente está chegando no final é o seguinte: o que é a revolução da aprendizagem para você? Essa é profunda. É o nosso mote, né, Jazz? Revolução da aprendizagem. Aí, assim, então aí a gente... Estampado o nome da Revo, todo né? nome. Então, mas o que é isso para você? O que é revolução da aprendizagem para você? Eu acho que é inovar, fazer realmente diferente, usar conceitos que tem no marketing digital, onde a pessoa nem percebe que ela está navegando e que às vezes a gente passa muito tempo, né, em Reels, em Shorts, assim,
porque você se vê engajado com aquilo. A revolução da aprendizagem, para mim, é algo que te envolve completamente. E para você fazer produtos assim, você precisa trabalhar com inovação de um lado e disrupção do outro. Né? Eu acho que quanto mais a gente expandir o nosso leque e olhar o nosso público de uma forma mais personalizada, né? A gente sai desses treinamentos em massa, não dá mais, gente. A gente precisa ter uma personalização, conhecer muito a nossa persona, quem vai consumir, para quê, qual o objetivo. Outra coisa também da revolução da aprendizagem, acho que a gente precisa vincular dados. RH que faz as coisas assim, no vento, vou fazer porque eu achei que tem que fazer, a gente não consegue medir, a gente não consegue, né, não vai ter o ROI, não vai ter o ROE, né, que é o retorno de expectativa, e aí a gente não vê valor na entrega. Então é realmente um RH que está cada vez mais próximo da estratégia do negócio. Perfeito. E se a nossa condução como aprendizagem for nessa direção, a gente está revolucionando. Uau! Muito bom, hein? Impacto aí profundo, né? Gostei. A pergunta foi profunda, mas a resposta foi profunda também. Muito bom, muito bom. Pra gente encerrar, vamos pro momento Jess. Fala um pouco sobre você. Quem é a Jess dentro e fora do LinkedIn? Boa. E eu acho que isso conversa porque eu tô aqui. Eu trabalho nessa área porque eu acredito muito nela. Porque essa área me fez ser quem eu sou hoje. A minha primeira experiência profissional, eu tinha 15 anos. Meu irmão era eu tenho um irmão mais velho, ele era de outra unidade da empresa, daquele ramo, daquele segmento. Eu já tinha informática básica, mas não tinha experiência nenhuma. Então, eu tinha muito conhecimento técnico, assim, de informática para cargos mais de base. Tinha muita atitude, eu tinha uma vontade enorme, mas isso não me fazia competente, porque tá faltando o H, falta habilidade. E eu consegui uma vaga ali como assistente de Data Analytics na época, né? Então, gente, eu trabalhava com Axis, nem sei se o pessoal usa. Nossa. Eu conheço isso aí que você falou. Já desenvolvi sistema em Axis. 2 monitores, um de Axis, o tempo inteiro, Excel e os sistemas ali. E eu acho que isso me deu uma bagagem muito grande, por mais que eu não seja de RH, né? Eu acho que esse é um disclaimer também de que RH, ele precisa estar muito próximo, assim, com a galera de Analytics. Precisa estar dentro de RH, né? E depois disso, né, eu passo para ter uma experiência rápida também em faturamento, e isso vai entrando na minha bagagem. Legal. E até que eu chego em RH e eu me apaixono, porque eu era um RH bem generalista, né, de tudo mesmo, de folha, de demissão, de contratação. Sim. Mas a minha empresa não tinha muito treinamento. Naquela época eu já era formada em marketing. E não tinha treinamento, eu não conseguia me vender. Acho que eu, naquela época, precisava talvez me vender mais, e talvez não era o objetivo da empresa, não era mais cultural ter uma área de treinamento, ele não via com tanto valor para aquele negócio. E eu falei, acho que eu vou para outro lugar. Aí eu entro, pode falar o nome da empresa? Sim, claro. Entro agora na Riachuelo, fico lá também 7 anos, nessa eu fiquei 7. E o meu foco, assim, a minha imersão mesmo em RH, em treinamento para todos os níveis, né? De aprendizes a liderança, a trainees. Legal. Que legal. E foi a minha maior escola. Depois de lá, vou para a Malve, que também, nossa, uma bagagem excelente. Fiquei 1 ano lá e estou há 2 anos no iFood aqui como especialista também de liderança. Então, eu acredito muito que as pessoas, elas conseguem se modificar, a gente consegue colocar na nossa bagagem coisas novas e novas competências através do conhecimento e através da aprendizagem. A sua carreira foi isso, né? É o meu propósito. Eu acredito muito nisso. Eu não tinha nada para oferecer, mas é o que eu falei, eu tinha um conhecimento mínimo, mas sem execução isso não me torna hábil, né? Saber teoria musical não me torna uma pianista, eu preciso ter habilidade. Sim, mas eu também preciso ter atitude para querer subir em cima de um palco e tocar, por exemplo. Então, eu consegui, acho que hoje, se eu sou uma pessoa mais consistente, mais plena naquilo que eu faço, foi essa história que me moldou, a aprendizagem. Só que tem umas curiosidades que você soltou aí agora. Você toca música, você desenha, você tem outras habilidades que também fazem parte aí da Jess. Verdade, eu sou professora de piano, toco piano também desde os 10 anos. Muito bom. Minha história com a música é um pouco longa, mas assim, de modo geral, minha primeira professora falou, olha, era de doação, piano é muito caro, um instrumento um dos mais caros na época. Minha professora disse para quem estava pagando, ofertando, olha, tira a mocinha daqui de 10 anos, porque
ela não leva jeito, ela não tem nem mão para pianista. Escolhe outra pessoa para você fazer, né? E eu ouvi isso por acaso. Eu tava tomando água, eu tocava num pianinho lá que não saía nem som. E no dia que ele foi pagar, eu ouvi esse feedback. E eu voltei com medo, assim, de falar, puxa, mas eu queria tanto. E eu não era boa, tá, gente? Não era boa. Mas eu me dedicava muito, assim, eu era muito esforçada. E aí, o feedback desse senhor foi... Encontrei ele à noite, por acaso. E eu morrendo de medo. Ele falou, não vamos mais pagar. E era impossível para mim. Eu venho de uma infância nada privilegiada, né? Então... Quando ele me encontra, ele diz isso, Jéssica, continua um dia de cada vez, e ele me deu um livro de partituras, se posso assim dizer, com músicas mais tradicionais, e com uma dedicatória, né? Eu tenho essa dedicatória até hoje, inclusive eu encontrei, tô patrocinando um novo menino, o Miguel, se ele estiver assistindo também, já vai ser legal falar dele, e eu dei o mesmo livro, óbvio, com a edição de hoje, e eu escrevi a mesma dedicatória que eu recebi naquele momento. Fiquei toda arrepiada. Legal. Então, assim, a aprendizagem pra mim, ela me moldou. Troquei de professora, evidentemente, deslanchei, e eu me encontro, acho que tudo que eu faço, Richard, eu tento facilitar pro outro. Então, realmente, essa cadeira que eu ocupo é assim, cara, eu consegui entender, eu preciso simplificar, decodificar para que outro também saiba aquilo. Eu tenho muita facilidade nisso. Então, essa é a minha bagagem na música, eu não só toco. Tava num casamento agora esse final de semana, é uma realização grande, mas eu ensino também. Eu sou facilitadora gráfica também, facilitadora visual, então eu enxergo as construções antes delas nascerem, então a nossa conversa aqui eu poderia facilmente estar transcrevendo em imagens. Na sua cabeça já está tudo desenhado. Acho que quando você contou sobre o projeto, você já estava visualizando ele naquelas conversas iniciais, né? Perfeito, eu enxerguei a série antes de nascer, por isso que eu brinquei que foi uma composição própria, né? Legal. Eu acho que é isso, isso me define bem. Muito bacana. Primeiro, muito obrigado, eu acho que a gente teve uma grande aula aqui hoje. Foi uma aula, muito insight aqui, né? Acho que que acaba sendo o propósito aqui do podcast, que é trazer os bastidores. Acho que quem está escutando levou vários insights hoje. Muito obrigado, Jess. Obrigado pela participação. Obrigada, Nilson. Obrigada, Richard, mais uma vez. Legal. Nilson, nossa, que aula foi essa, hein? O que você achou? O que você aprendeu? Qual o insight que você levou? Eu descobri, o insight que eu levei é que quando mais a gente conversa, mais insight aparece. Então, assim, eu participei dessa solução nos bastidores, eu ouvi o time dizendo, mas eu confesso que conversando com a Jess aqui, foi aparecendo insights atrás de insights, né? O principal aqui que eu acho que impactou, né, e foram vários, né, mas o que me marcou aqui é que ela valorizou a experiência dos líderes, né? Falar isso. Mesmo eles vindo de outras empresas, não, deixa eu te escutar, aqui a gente tem um fio condutor, mas eu quero te ouvir, eu quero valorizar a tua experiência. Então, isso já aumentou o engajamento logo de cara, né? Eu levei essa, né, envolver o time para desenvolver o conteúdo. Eu levei outra que é justamente o poder do edutainment, de criar histórias, criar narrativas, criar uma solução que, de fato, a pessoa consegue se ver nela, e não aquela coisa tão professor, né? E toda a estratégia de comunicação e engajamento. Eu adorei o pré-lançamento, a pipoca, refrigerante, parecia... Você estava no pré-lançamento de um filme. De um filme, muito legal, muito legal. E também as falas, né? Pegar algumas coisas que o próprio público falou, o próprio público descreveu, e isso acabou virando um mote, né, para aparecer no treinamento. Então, assim, eu falei isso, né? Eu consigo me enxergar na solução, que é o que você acabou de trazer também, né? E você, que está nos ouvindo, você gostou? Curtiu? Então, primeiro quero fazer uma chamada aí para você seguir a Revo nas redes sociais. Somos Revos, é o nosso @. Também pode me seguir, @RichardoShoa. Nilson, qual o seu @? @Nil_Figueiredo. Perfeito. E esperamos ver você no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado. E no nosso próximo episódio, temos um case muito especial. Imagina que você precisa construir uma escola técnica. Só que não é uma escola técnica qualquer. Uma escola técnica presente em 24 estados, uma escola técnica para 30 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros. É uma escola técnica que precisa atender a comunidade, o cliente final, fornecedores, e é uma escola técnica sobre saneamento. Não é um desafio para qualquer um. E estaremos com quem? Estaremos com Danilo Barbosa, coordenador de educação corporativa da AEGEA. Não perca esse episódio.